É visível que a congregação cristã no Brasil, ela vem passando por uma reformulação ideológica na forma de tratar vários assuntos, que para mim isso é muito louvável e digno de aplausos e enaltecimento da nossa parte, de nós que congregamos na CCB. Quando eu digo que ela está passando por uma reestruturação ideológica, não é mudar princípios bíblicos ou mexer em marcos primitivos e doutrinários da palavra de Deus. Mas a congregação cristã no Brasil está tendo uma renovação na maneira em que eles vêm abordando temas como esse tema, por exemplo, sobre a homossexualidade, que é uma questão que sempre existiu, porém, a nossa sociedade atual, nos últimos anos, ela juntamente com princípios e valores, elas estão trafegando em sentido oposto e se chocando em relação à consciência cristã e juízos da palavra de Deus. Então a congregação cristã no Brasil, ela teve que se posicionar de uma forma oficial. Em outros anos era muito difícil ver o Brás, que é a sede mundial da CCB, em circulares ou tópicos de ensinamentos, se posicionar e dar opiniões sobre questões de sexualidade. E essa semana que passou, teve a reunião geral de ensinamentos da CCB 2023, e o que tem chamado a atenção de muita gente é a circular que ela deliberou para suas igrejas afiliadas em todo o Brasil e mundo sobre o seu posicionamento oficial em relação à homossexualidade. Tá? Eu acho muito importante você ficar até o final desse vídeo, porque é um assunto de muita relevância e tem muita importância na nossa vida, e é claro, depois eu vou dar minha opinião sobre o assunto. Tá? Não sai daí, eu volto logo após a vinheta. A paz de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, tá? Eu quero agradecer a você que clicou nesse vídeo. Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa e a sua família. E eu peço que cada um de vocês me ajude a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, compartilhando esse vídeo geral para todo mundo, deixando o seu like, que é muito importante, é de graça, não custa nada, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo, um novo conteúdo aqui nesse canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E me sigam também no meu Instagram, @ReinarOficial, espero vocês lá. E antes de entrar no tema do vídeo, você que está desempregado, desempregada, e precisa complementar a sua renda mensal, quer ter uma renda extra, trabalhando no conforto da sua casa, com 100% de honestidade, de forma digna e honrada, em condições de suprir todas as suas necessidades básicas de forma tranquila, somente com o celular nas tuas mãos. Fica até o final desse vídeo, porque eu vou te dar uma dica, tá? De uma nova profissão online que está abençoando e dando dinheiro para muitas pessoas. Bom, vamos ver, qual que é o posicionamento oficial da congregação cristã no Brasil, que foi formalizado oficialmente agora na última reunião anual da igreja. 80ª EGE, abril 2023, circular a Irmandade, tema: homossexualidade e ideologia de gênero à luz da palavra de Deus. Cara Irmandade, a paz de Deus. No princípio Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os fez. Gênesis 1, versículo 27. Determinando que se multiplicassem, formando assim as famílias na terra. Efésios 3, versículo 14, e 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Nesse berço doméstico, os vínculos de amor são estreitados pelo bom convívio, estabelecendo-se uma sociedade constituída por pessoas unidas por relações de afeto e de sangue. Essa organização social, com a presença das figuras maternas e paternas, é essencial para a formação do caráter, do desenvolvimento social, emocional, psicológico, moral e espiritual da criança. Ademais disso, somos filhos de Deus e, como tais, devemos pautar nossos comportamentos nas recomendações emanadas da Bíblia. Esse modelo de comunidade patriarcal estabelecido por Deus, ainda que destoante dos modernos discursos dos grupos sociopolíticos contrários aos valores judaico-cristãos, é a melhor organização para o ser humano.
Resultante das uniões conjugais é que foram gerados os povos, nações, tribos e línguas, dando forma à ordem proferida pelo Altíssimo de crescer e multiplicar, tendo em vista que pessoas do mesmo sexo não podem gerar filhos. A anatomia humana revela de forma evidente que o corpo físico do homem se completa no corpo físico da mulher, sendo a união deles a forma estabelecida por Deus para a procriação de todo o gênero humano. Em verdade, mesmo no nível celular, homens possuem informações genéticas em seus cromossomos diferente das mulheres. Inexiste, em absoluto, informação genética de homoafetividade. Em outras palavras, não é possível determinar o comportamento homossexual de alguém a partir de análise de seu genoma, por inexistir um gene homoafetivo. Ainda que nos dias atuais as inclinações homoafetivas estejam fortemente evidenciadas e enaltecidas pela mídia mundial, contudo, para o cristão, isso não deve ser visto como experiência saudável por conflitar com a vontade de Deus. É necessário que todos os nossos atos estejam amparados pelo Evangelho da Graça, de tal maneira que eles não se confrontem com os propósitos do Criador, a fim de não cairmos em transgressão e pecado. Segundo as Escrituras Sagradas, as conjunções carnais somente são abençoadas pelo Altíssimo quando sucedem entre casais unidos pelo matrimônio. Todas as relações extraconjugais são condenadas pelo Senhor, porquanto adulteram o casamento. Eles têm a referência de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Da mesma sorte, há um pronunciamento claro e inequívoco da palavra de Deus recriminando as uniões sensuais entre pessoas do mesmo sexo, posto que essas deturpam o propósito da criação. Versículos em referência a Gênesis, capítulo 19, versículo 5, Levítico 18, versículo 22 e Deuteronômio 23, versículo 17. A sabedoria do Eterno não aprova em absoluto esses contatos homoafetivos e temos essa instrução santa nas palavras do apóstolo Paulo, quando lemos a epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 28. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Referências bíblicas, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Estimados irmãos, todos os salvos devem morrer para o mundo e viver para Cristo, conforme instruídos na palavra em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. A ordem é mortificar, subjugar os nossos membros para que eles não nos arrastem ao pecado, nos levando à violação das leis de Deus. Por essas explanações, todos os cristãos, homens e mulheres heterossexuais, precisam governar os seus corpos e refrearem os seus instintos lascivos, mantendo um comportamento santo, a fim de fugirem do pecado, da fornicação, do adultério e da luxúria. Semelhantemente, todos os irmãos e irmãs que sentem inclinação por pessoas do mesmo sexo devem igualmente reprimir esses desejos por amor ao reino de Deus. A visão contemporânea, amparada por certos conceitos sociais e psicológicos, entendem a homossexualidade como apenas um detalhe de preferência pessoal e não como uma desordem espiritual. Bem sabemos que a sociedade modifica os seus valores e princípios ao sabor de filosofias e culturas. Mas na doutrina de Cristo não. Ela é a palavra imutável do Altíssimo e não se adaptará em tempo algum às preferências humanas. Firmamos isso para a nossa segurança de fé. Apesar disso, ressaltamos que a condenação divina não recai sobre os homens pelo fato isolado
de sentirem atração física por outras pessoas do mesmo sexo, e sim por consumarem essa inclinação. Para todas as tentações orientadas contra aos cristãos, o Senhor prometeu estabelecer um limite, de tal maneira que seja respeitada a capacidade de resistência do fiel em relação à força da citada provocação contra ele. Isso se pode confirmar pela leitura da primeira epístola do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Encontramos o encorajamento na epístola do apóstolo Paulo em Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele, ou seja, em Cristo, que me fortalece. Portanto, pela fé, o cristão poderá vencer todas as dificuldades, evitando assim uma infração à lei divina, porquanto a prática homoafetiva é condenada por Deus, sendo tratada como impureza sexual. Podemos constatar isso pelas seguintes passagens em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mesmo a despeito dessas considerações de cuidado necessárias, deixamos claro que o ministério da igreja instrui a irmandade, a santidade, sem jamais praticar nem incentivar a homofobia e muito menos desprezar a quem quer que seja pela sua orientação sexual. Até mesmo porque não está escrito que essa natureza de culpa seja maior do que a de outras listadas na Bíblia. Os cristãos autênticos amam todas as pessoas indistintamente e a todas elas desejam o bem, conforme recomendado em Mateus capítulo 5, versículo 44. A igreja deve ser um abrigo para todas as pessoas, independente das etnias, cultura, situação social, política ou econômica e orientação sexual, recebendo-as e orientando-as com amor fraterno e paciente. A doutrina cristã nos foi entregue para vivenciarmos as bênçãos celestes, levando uma vida casta e santa, sem nos desviarmos dos propósitos originados do Criador. O que era imoral pelos padrões de Deus nos tempos apostólicos não se tornou moral hoje apenas porque a sociedade moderna aceita e quer nos impor esses valores. Com esses conselhos, desejamos alertar a Irmandade contra os clamores vãos e profanos do mundo moderno, que sacudiu de seus ombros o jugo de Cristo e não aceita a proposta de vida dentro dos marcos da santidade e respeito à palavra do Criador, que é bendito e reina para sempre. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciãos mais antigos do Brasil e do exterior. Bom, ao meu ver, os anciãos da congregação cristã no Brasil, eles foram muito sábios em suas colocações, expuseram a sua posição amplamente pautada e amparada nas escrituras sagradas, não ofenderam ninguém, não promoveram discurso de ódio. Então eu acho que não tem muito o que falar sobre essa circular, sobre esse posicionamento, até porque essa é a visão que todos nós cristãos, independente da placa denominacional, nós temos em comum em relação às práticas homossexuais. Eu acho que a militância desse grupo LGBT deveria rever as questões de inclusão defendida por eles, porque esse conceito de igreja inclusiva deveria ser revista pela comunidade LGBT, porque o que é uma igreja inclusiva? É uma igreja que acolhe e abraça essas pessoas? Ou igreja inclusiva é uma igreja que acolhe os homossexuais juntamente com os seus pecados e as suas práticas, sem mudança de vida à luz da Bíblia? As igrejas, elas não expulsam homossexuais. Essas pessoas, elas devem ser amadas, devem ser abraçadas, mas também devem ser ensinadas pela Bíblia, pela palavra de Deus. Meus parabéns ao ministério e aos anciãos da congregação cristã no Brasil pelo seu posicionamento bíblico a respeito da homossexualidade. E presta atenção no que eu tenho para falar aqui para vocês. Você tem interesse em ter uma renda extra, de uma forma honrada, de uma forma honesta, trabalhando diretamente da tua casa, somente com o teu celular, e complementar a sua renda e ter um retorno satisfatório? O Bruno, ele é um cara que ele já faturou milhares de reais trabalhando com a internet. Ele tem prestado ajuda a milhares de pessoas, ensinando as pessoas a desenvolver um trabalho somente com a internet pelo celular. O irmão Bruno, ele está disponibilizando um mini curso totalmente grátis, é gratuito,
para que você saiba exatamente como funciona essa nova oportunidade de trabalho diretamente de casa pelo celular de uma forma totalmente honesta e segura. É um negócio sério que, se você executar todos os ensinamentos do Bruno, você vai ter muito êxito, tá? Se você quiser receber esse mini curso, é simples, é só você clicar no link abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado abaixo você vai ser redirecionado ao link do WhatsApp do irmão Bruno, e lá ele estará, né, te ajudando e te ensinando e enviando esse curso para você aprender a ganhar dinheiro online. E mais uma vez eu agradeço a audiência de todos vocês. Eu encerro esse vídeo mandando um abraço fraterno, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.